Boa tarde, meus amigos. Para aqueles que não me conhecem, sou Marcos Vlasov e atualmente estou vice-presidente da Ablovex. A Ablovex foi uma associação que a gente criou com o intuito de procurar a regulamentação das atividades do transporte executivo. Tá? Tem mais coisas atrás disso, mas eu digo o principal, o que motivou a gente inicialmente seria isso, é buscar uma regulamentação para permitir que a gente execute o nosso trabalho sem a sanha do DTP, ou quem quer que seja, vir aprender os nossos carros sob a alegação de que nossa atividade é clandestina e coisas desse tipo, tá bom? Foi por isso que foi criada a Blovex e atualmente eu estou vice-presidente dessa associação. Antes de entrar mesmo no assunto, eu acho que a gente está usando uma ferramenta inadequada, não deveria ser um grupo de WhatsApp. Eu acho que tem muito mais cara de um tal de podcast, que eu não sei como é que funciona, que eu não sei direito como é que é. O que eu acho que está inadequado aqui é que eu vou falar um monte e durante a minha fala ninguém vai poder contestar durante o que estiver falando. Depois, claro, vão poder haver contestações, etc. E eu acho que inclusive seria melhor estar por escrito do que por falado, mas como são trocas de ideias, se for por escrito os textos vão ficar longos. Quando eu comecei a estudar inglês no ginásio, o livro que eu adotei chamava-se First Things First, primeiro as coisas básicas. Então uma coisa que eu considero básica, uma vez que a gente vai falar sobre transporte executivo, vamos falar o que é transporte, e não vou nem entrar no transporte de cargas, nosso negócio é transporte de passageiros. Pensem bem, cada um de vocês que está me ouvindo, antes de vocês nascerem, quando vocês estavam na barriga da mãe de vocês, e ela foi para o hospital, ela usou um transporte, tá certo? Quando você estava lá na maternidade recém-nascido, você estava no berçário, as enfermeiras traziam você para o quarto da sua mãe para você mamar. Isso era um transporte, ainda que no colo da enfermeira ou naqueles carrinhos que transportam bebês, era transporte, tá? Quando você saiu do hospital para ir para sua casa com a sua mãe, você também foi transportado, né? E daquela data que você nasceu até hoje, você tem noção de quantas vezes você usou um transporte? É incontável, né? Então eu diria que o transporte é que nem o ar que a gente respira, a comida que a gente come. Está tão intrínseco na vida da gente que a gente meio que banalizou o transporte. Transporte é uma coisa tão básica. Não vamos dar importância para isso. Não é importante. E não é verdade, é importante pra cacete, tá? O nosso transporte é um transporte muito específico, transporte executivo. E como eu acho que existe muita falta de compreensão exata do que é transporte executivo, eu acho que a gente deveria discutir isso. Mas antes de entrar nisso, eu vou falar de alguns outros tipos de transporte para a gente tentar delimitar e conceituar o nosso transporte. Bom, eu quero crer que se eu falar de transporte por táxi, o que é o transporte por táxi? Você está no aeroporto e quer ir para um hotel, né? O ponto A e ponto B. O importante é que você seja atendido rápido, que o carro esteja ali bem perto de onde você está, né? Você entra no táxi, fala para o cara, eu quero ir para o ponto B. Sim senhor, o cara te leva para o ponto B, chegando lá, você paga para ele, sai do carro e acabou, ponto. Então transporte por táxi, a condição básica do transporte por táxi é a imediatez, acho que é essa a palavra. O tempo em que decorre, desde o instante que você fala assim, eu preciso ser transportado para o ponto B, até o instante que começa isso, é o menor tempo possível, tá? Essa é a característica do táxi, é ser rápido, ser atendido rápido no seu desejo, não ter demora, tá? Não existe qualquer tipo de vínculo entre você e o motorista, não existe qualquer tipo de escolha do carro, não existe nada. O importante é ser atendido rápido, isso é importante no transporte do táxi. Tá certo? E eu imagino que o aplicativo seja bastante semelhante. A premissa básica desse tipo de transporte é a imediatez do atendimento. É o tempo que decorre entre o instante que você toma a decisão, preciso ser transportado, até o instante que você está sendo transportado. Essa é a característica básica desse tipo de transporte. Tá bom? Todos concordam comigo com isso? Se alguém quiser contestar, por favor, faça-o. Faça o mais rápido possível. Obrigado. Antes de sair do tema do táxi, vamos falar um pouquinho de expectativa. O passageiro do táxi, quem é o passageiro típico do táxi?
pode ser qualquer pessoa, vocês concordam comigo? Pode ser um executivo, pode ser um estudante, pode ser um traficante, pode ser um bandido, pode ser uma dona de casa, pode ser um advogado, pode ser um médico, qualquer tipo de pessoa, desde que consiga pagar um táxi, claro, é um passageiro de táxi. Não existe qualquer perfil específico do passageiro do táxi e nem do aplicativo, tá certo? A expectativa que esse passageiro tem é de ser atendido rapidamente, não demorar muito para chegar o transporte na frente onde ele está e levá-lo onde ele precisa. Essa é uma expectativa óbvia, ninguém vai ter dúvida disso, eu espero. E outras expectativas são chegar com segurança. Acho que não, ninguém tem uma expectativa muito alta. O negócio é chegar logo onde ele quer, pagar rapidamente, se possível, o menor valor possível. O carro está limpo ou não? Não é importante. Se eu deixar alguma coisa dentro do carro, eu vou receber de volta? Quem pensa nisso quando pede um táxi? Acho que ninguém pensa nisso. Existe algum outro vínculo? Não existem vínculos quando o cara pede um táxi. O que ele quer, o pilar básico do transporte por táxi é a imediatez de ser atendido e liquidar a fatura assim que chegar no ponto que ele chegou, tá? No destino. Pagar, morreu, acabou, não tem mais nada. Isso é tudo. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa definição de transporte por táxi ou aplicativo. Por favor, obrigado. Bem, dando continuidade ao que eu falei lá, aquilo que eu falei é o básico, é o first things first, o primeiro, o básico. É lógico que o João vai precisar me corrigir, o João Pim. Existem 30 mil táxis em São Paulo, não sei quantos são dos aplicativos, 50, 60 mil, existem 50 mil motoristas de táxi em São Paulo. Eu estou generalizando, tá certo? É lógico que nesse universo de motoristas de táxi tem alguns que vão muito além do transporte do ponto A ao ponto B, como eu citei. Mas basicamente, intrinsecamente, o transporte por táxi, por aplicativo, é aquilo lá. Mais que aquilo lá, é dar alguns passos além da atividade básica esperada pelo motorista de táxi, tá certo? Eu fiquei me perguntando se eu devia citar ou não o nome de um motorista que eu conheço. Eu estou no segmento há 18 anos, eu já conheci muita gente. Eu não vou citar o nome do cara, eu conheço um motorista de táxi nordestino. Aliás, ele começou como motorista de táxi. Hoje ele faz transporte executivo, tá? Eu não sei se ele é cearense, se ele é paraibano, se ele é pernambucano, não sei. O inglês dele é um inglês macarrônico, ele não fala um inglês bonito, maravilhoso. Mas ele tem a clientela dele, ele atende bem os caras. Eu morei fora do Brasil durante algum tempo e a minha experiência mostra que o estrangeiro vê nós, brasileiros, mais ou menos como uma arara azul, um papagaio vermelho, uma ave rara. Muita gente olha pra gente com os olhos assim de quem está admirando alguma coisa. Grande parte faz isso. E até tem respeito pela gente por conta da gente ser meio exótico, meio diferente, né? Esse motorista a quem eu estou me referindo, ele é mais ou menos isso. Ele atende bem pra caramba com o inglês macarrônico dele. E eu sei que tem cliente que não troca ele por ninguém, quer ele, né? Por quê? Porque ele tem um jeito carismático de atender, né? E ele sabe que o trabalho do motorista executivo não é só pegar o cara no aeroporto, deixar no hotel e acabou. Não, não é isso, né? O motorista do transporte executivo precisa fazer mais. Mas aí está entrando a definição do motorista executivo que eu não quero entrar, ainda não quero. Quero deixar um pouco mais para frente, tá? Quero continuar discutindo sobre o táxi, sobre o aplicativo e sobre esse tipo de coisa, sobre as expectativas, tá certo? Portanto, o transporte que a gente vem falando até agora é um transporte mais simples, mais ponto A, ponto B, sem grandes compromissos, sem grandes envolvimentos. A premissa básica é a imediatez do atendimento, é finalizar logo. Basicamente é isso, sem grandes expectativas, sem grandes exigências, não há muita exigência quanto ao perfil do motorista, o perfil do carro, nada disso. Qualquer carro, qualquer motorista meio que vai atender, desde que seja rápido, tá? Se a gente for pensar no transporte executivo agora, algumas premissas mudam. Eu diria que a premissa básica, o tijolo mestre, a viga mestra do transporte executivo, o alicerce mesmo, é a confiabilidade, é a confiança que o passageiro tem de que você, além de estar lá na hora que você combinou, com o carro limpo, ciente das suas obrigações, você
tem um preparo para fazer isso. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, não é essa a minha intenção. Eu quero inclusive comparar nessa hora o motorista com uma prova de vestibular. Quando vai ser feito um vestibular, uma prova, quando terminou a prova, se for ver os resultados, tem um cara que vai ficar em primeiro lugar e tem um que vai ficar em último. Quer dizer que esse cara que ficou em primeiro é melhor do que ficou em último? Eu não colocaria isso. É a mesma coisa que tentar comparar o Hotel Fasano, o Hotel Emiliano, com o Hotel Meliá, o Hotel Ibis. Tá? Eles são focados em grupos diferentes, a expectativa é diferente. Né? O cara que estudou lá para fazer o vestibular, ele estava mais bem preparado. Bom, voltando lá ao meu exemplo, eu sou de uma época de estudo que tinha primário, ginasial, colegial e faculdade, né? Hoje em dia tem ensino, como é que é? Não sei como é que chama. Enfim, então teve um cara que a base de ensino dele foi muito melhor do que um cara que pulou essas etapas, e na hora que o cara for fazer a prova vestibular, ele está mais bem preparado. A base dele é mais sólida para aquelas matérias que foram exigidas. A mesma coisa dos hotéis. O Fasano, Emiliano, tem televisão a plasma, menu de travesseiro, lençol de não sei quantos fios, enfim. E o Ibis, o Clarion, não estão preparados para isso. Então, para um cara que é vendedor de frios da Marba, não dá para ficar no Fasano, não dá para ficar no Emiliano, que está muito acima da expectativa dele de preço e de atendimento. Ele vai ter que ficar no Ibis, no Clarion, né, alguma coisa assim. Eu não me esqueço uma vez que eu fui lá em Campinas e que fiquei hospedado no Ibis, tomei banho, né, já era de noite, na hora que eu fui me deitar estava com um pouco de frio. Olhei lá na gaveta, não tinha cobertor. Peguei o interfone, por favor, eu precisava de um cobertor. Tem aqui embaixo. Dá para mandar aqui em cima? Não, senhor, você vai ter que vir aqui descer. Pô, eu achei um absurdo, mas é assim que eles conseguem reduzir a tarifa, o preço da noite lá, né? Então é a mesma coisa. Se um hotel cobra caro e outro cobra barato, não é porque um é bom e outro é ruim. É o foco que ele tem no cliente dele. São clientes de níveis diferentes. Essas são as expectativas diferentes. Mesma coisa do motorista. O motorista um está bem preparado, sabe o que fazer, o outro não está bem preparado, não sabe o que fazer. Entenderam? Isso aqui é uma deixa que eu estava querendo ter também para poder dizer assim, não é que um motorista é bom, outro é ruim, que um é 5 estrelas, outro é 1 estrela, não é isso. É uma questão de preparo, de saber ter uma bagagem adequada para o tipo de cliente que ele está atendendo. Né? Eu detesto quando alguém fala, não, esse aqui é o bom, esse aqui é o ruim. Não, um tem preparo, outro não tem. E eu não gosto, por exemplo, quando um motorista que não está preparado vai querer atender um cliente num nível mais alto. Se vem um cliente de francês para eu ser atendido, eu não vou atender. Para isso tem o Louis, para isso tem o Henri, para isso tem o Turini, entendeu? Eu não sei francês, tem quem saiba, deixa os caras atenderem. Não, mas eu tenho um telefone aqui que tem um software que traduz. Pelo amor de Deus, isso é maluquice, achar que o cliente vai ficar satisfeito você mostrando um telefone para ele falando uma frase, você escutando, depois... Não, desculpa, não é assim que funciona. Na minha ótica, essas modernidades, sei lá, pode ser que tenha gente que goste disso, mas eu tenho certeza que o cliente tradicional, ele vai querer que você responda a pergunta que ele fez sem usar um artifício de um software, aplicativo, sei lá das quantas. Essa é a minha visão. Não estou dizendo que é o certo ou que está errado, tá bom? Bem, voltando ao transporte executivo, eu diria que o alicerce básico, o pilar do transporte executivo está calcado na confiabilidade, na confiança, ao passo que do táxi e do aplicativo estão baseados na imediatez, na brevidade do atendimento. Agora, como é que é essa confiança? Como é que é essa confiabilidade? Eu sei de muitos motoristas de táxi que estavam sempre num ponto lá que uma secretária conheceu, ou que era um parente de alguma secretária, qualquer coisa assim, e devagarinho eles foram transportando um diretor, outro diretor, e foram ganhando a confiança, a confiabilidade de uma secretária de diretoria. E foi assim que eles se transformaram do motorista de táxi em um motorista executivo, sabe? Levando um cara mais refinado e entrando naquilo que muita gente chama de transporte diferenciado. Diferenciado de quê? Diferenciado do táxi, diferenciado de um transporte convencional. Por quê? Porque ele está calcado em um alicerce diferente do táxi, que é justamente essa confiabilidade, essa confiança. O seu nome acaba circulando de boca em boca, de uma secretária para outra, e você vai construindo devagarzinho esse alicerce, você vai reforçando essa confiabilidade em torno do seu nome.
De repente você tem a sorte de ganhar uma carta de recomendação de um cliente que você pode publicar num site, em alguma forma de Facebook, ou sei lá, divulgar, e aí você conquista mais clientes com a mesma confiabilidade do outro, tá? Essa é uma forma bastante interessante. Mas de qualquer forma, o que a gente não pode generalizar é achar que num grupo com 190 caras, você vai jogar lá, embarque imediato, né? A essência do que eu queria dizer para vocês, para finalizar essa primeira etapa, é assim, que se a gente luta para defender uma categoria, argumentando que isso é transporte executivo, permitir que isso seja utilizado por um transporte que não é executivo, que tem todas as características de um transporte por táxi, a gente não pode deixar que uma coisa se misture com outra, porque de repente a gente está defendendo uma categoria e está cheio de intruso, de penetra, que faz uma coisa diferente disso, mas quer ficar debaixo do guarda-chuva do transporte executivo. Por isso que eu não sou muito simpatizante com um grupo que tenha 250 integrantes, que a gente não tem a menor ideia de quem são, tá? Oferecendo quem está perto do aeroporto agora, quem está perto da Faria Lima, quem está perto da Rua Canadá, o cliente está querendo transportar agora. Desculpa, isso não é executivo, isso é táxi. De acordo com os conceitos todos que eu fiz, que eu defini para vocês vão concluir que isso não tem nada a ver com transporte executivo, né? Falta a estrutura básica, o alicerce de que tanto eu falei. Isso é transporte por táxi ou por aplicativo, ponto. É assim que eu vejo. E para mim é óbvio que se a gente aceitar, admitir que esse tipo de serviço seja oferecido no mesmo grupo chamado de Executive Drivers, ou pior, Bilingual Drivers, há um conflito de interesses muito grande, porque a gente vai estar tentando defender um tipo de serviço que não tem as características do transporte executivo que a gente argumenta no DTP. João Pim, me ajuda aí a definir todos os locais que a gente defende que isso é transporte executivo e que está sendo, qual é a palavra que eu posso usar, invadido, permeado, utilizado por gente que faz uma coisa diferente do transporte executivo, mas que quer entrar debaixo do guarda-chuva do transporte executivo. Desculpa, o transporte executivo requer um tipo de profissional que esse tipo de oferta de trabalho difere, não tem nada a ver com isso, né? Mais uma vez, não quero dizer que um é bom e o outro é ruim. É como o exemplo que eu dei lá do vestibular, né? Um está preparado e o outro não. E aí querer utilizar um com o escudo do outro, desculpa, está errado, não está certo não. Pelo menos esse é o meu jeito de pensar. É isso que eu, como vice-presidente da Ablovex, tento vender para vocês, divulgar, defender e levantar como bandeira. Eu gostaria muito de ouvir críticas de vocês, o que vocês acham, da opinião de vocês sobre isso tudo que está sendo colocado. E mais importante, eu gostaria que essas ideias chegassem naquele grupo lá do Executive Drivers Bilingual, porque lá está cheio de gente. Concluindo, lá está cheio de gente que fala só trabalho, só trabalho, só trabalho. Por quê? Porque quer se esconder atrás da nossa categoria para fazer um trabalho que eles mesmos sabem que não é transporte executivo, que tem muito mais a ver com transporte por aplicativo de táxi e não o nosso transporte diferenciado para assistir gente, da assistência, da suporte a pessoal de gabarito mais alto e que quer transporte executivo porque confia no motorista, porque sabe que vai estar sendo defendido, vai estar sendo assistido da forma adequada que um transporte executivo demanda. Eu acho que a gente tem que aprofundar mais essa assistência, esse suporte, mas isso é matéria para os próximos vídeos. Por enquanto, muito obrigado. Aberto para ouvir as críticas.